Vamos lá, então, vamos para a nossa primeira aula hoje, pessoal. Aula de determinantes. Vamos ver aqui, aprender o teorema de Laplace, né? A direção instruiu nossos professores a continuar de onde a gente tinha parado. Então, seria, dando continuidade ao nosso assunto, seria isso, né? Os determinantes e calcular determinantes de matrizes de ordem superior, 3x3, 4x4 e assim por diante, tá? Então, chegamos nessa no teorema de Laplace. Como que é o teorema de Laplace? Ele consiste em escolher uma das filas, uma fileira, você vai escolher uma linha ou uma coluna da matriz e vai somar os produtos dos elementos dessa fila pelos seus respectivos cofatores. O resultado dessa soma é o determinante da matriz. Tá, como assim? Você vai pegar uma matriz, vai escolher uma fileira dela. Escolhendo essa fileira, você vai pegar o termo e multiplicar pelo cofator. O termo e o cofator. E assim por diante. Vamos fazer alguns exemplos daqui a pouco. O teorema de Laplace ele funciona para qualquer matriz, tá? Qualquer matriz. Para calcular o determinante só pode ser de matriz quadrada, né? Claro, mas é. E você pode calcular. Ele é indicado para você fazer matriz 4x4 ou mais. 3x3 e 2x2 seria uma ferramenta assim muito demorada para você calcular esse determinante, porque tem maneiras mais simples de calcular, né? Quando é 3x3 ou quando é 2x2. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem essa matriz, uma matriz qualquer aqui, né? Você vai, ela é 3x3, então eu tenho o A11, o primeiro termo, até o A33, o último termo. Você pode escolher qualquer fileira, tá? Pode escolher essa linha, pode escolher essa coluna, essa coluna ou essa linha, tanto faz. Quem vai definir isso é você. O resultado determinante ele não vai mudar. Então eu coloquei aqui um exemplo, ó, escolhendo a primeira linha. O que você vai ter quando você escolhe a primeira linha? Você escolheu ela ali, ok. Então, para você fazer esse determinante, o determinante dessa matriz A, repara aqui nessa equação aqui, ó. É o A11. Quem que é esse A11? É esse termo aqui, ó. Esse termo A11, primeiro termo dessa linha. Vezes C11. O que significa esse C11? Esse C11 aqui é o cofator. Tá? O cofator desse termo 11 aqui. Então, você vai continuar. Pelo determinante, você pega o segundo termo, o A12, vezes o cofator, 12. E depois o A13 vezes o cofator, 13. Resolvendo tudo isso daqui, calculando isso daqui, você encontra o determinante dessa matriz. Se você escolher, por exemplo, aqui a segunda coluna, tá? Escolhendo aqui, ó, fica o termo A12 vezes o cofator, 12. Depois o termo A22 vezes o cofator, 22. Depois o termo A32 vezes o cofator, 32. Então, calculando isso daqui, ó, você vai ter o determinante também. Vai ser o mesmo determinante que se você calcular na primeira linha, se você calculando na primeira coluna e etc. A ideia é você escolher a fileira, né, que é a linha ou a coluna que mais ficar mais fácil para você. E tem algumas dicas, sim, de qual fileira você vai escolher. Agora vem aquela pergunta, né? O que é esse cofator? O que isso significa? Quem é esse cara? Tá? Quando eu, por exemplo, aqui eu calculo A11 vezes o cofator 11. Então, vamos lá, vamos entender o que é esse cofator aqui no exemplo. Calculando no exemplo, vocês já vão conseguir entender o que é esse cofator. Então, eu tenho aqui esse exemplo 1. Olha só, determine o determinante dessa matriz. Tá aqui, essa matriz bonitona. É uma matriz 4x4, tá? Eu sou obrigado a usar o teorema de Laplace aqui, ou alguma outra solução. O teorema de Sarri é aquele de copiar aqui no lado as duas colunas. Não vai dar certo, não funciona assim. Então, vamos lá. Primeiramente, você vai olhar e vai ver qual fileira é melhor para você usar. Como você tem aqui, ó,
o termo vezes o cofator. O termo vezes o cofator, o ideal é que você escolha a fileira que tem mais zeros. Tá? Por que você vai escolher essa fileira que tem mais zeros? Porque vai eliminar a necessidade de você calcular aquele cofator. Por exemplo, eu não vou pegar, se eu escolher aqui, ó, eu vou pegar esse zero e vou multiplicar pelo cofator dele. Ou seja, isso vai dar zero, eu nem preciso calcular aquele cofator. Então, quanto mais zeros eu tiver nessa linha ou nessa coluna, é melhor. Então, aqui nessa matriz aqui, eu vejo duas hipóteses. Ou você trabalha aqui com essa primeira linha, que tem um zero aqui e tem um zero aqui, ou você trabalha com essa última coluna, né, que tem um zero aqui e também tem um zero aqui. Qualquer outra escolha que você fizer, você vai chegar no mesmo resultado. Só que vai dar um pouco mais de trabalho, certo? Então, vamos lá. Escolhendo a primeira linha, aqui, ó, ela tem dois zeros, escolhendo essa primeira linha aqui. Como que vai ficar? Você vai aplicar o teorema de Laplace para essa linha aqui que você escolheu. Ou seja, é duas vezes o cofator dessa posição. Que posição é essa? É a posição 1, 1. Então, duas vezes o cofator 1, 1. Depois, zero é o termo que está aqui, vezes o cofator dessa posição, é o 1, 2. Daí, menos 2 vezes esse cofator aqui, 1, 3. E depois, zero vezes o cofator 1, 4. Pô, beleza. Então, duas vezes o cofator, quer dizer aqui, ó, o termo vezes o cofator dele, o termo vezes o cofator dele, o termo vezes o cofator dele, e assim até o final. Se você tivesse 5, 6 linhas aqui, 6 colunas, fosse uma 6 por 6, 5 por 5, também daria. Tá? Então, vamos lá. Calculando esses cofatores. Vamos lá, da onde vem esse cofator? Então, a ideia é essa daqui, ó. O cofator 1, 1, lembra que o 1, 1 é esse termo aqui, ó. Tá? É o 2. Esse é o termo 1, 1. Então, o que você vai fazer? Você vai eliminar a linha e vai eliminar a coluna do camarada que está calculando com o fator. Então, eu estou calculando com o fator 1, 1, eu vou eliminar a primeira linha e a primeira coluna. Tá. E aí, segue essa formulazinha aqui, ó. É menos 1 elevado a 1 mais 1. Da onde saiu esse 1 mais 1? É essa soma aqui, ó. São as coordenadas. 1 mais o 1. É linha mais coluna aqui. Vezes quem? Vezes esse determinante aqui, ó. Da onde saiu esse determinante? Esse determinante é o determinante da matriz que sobra quando você tira a linha e quando você tira a coluna. Você tirou a linha e tirou a coluna, você tem aqui, ó, essa matriz aqui, ó, 1, 3, 1. Tá aqui, ó, 1, 3, 1. Depois 1, 0, 3, 1, 0, 3. E depois 1, 1, 0. 1, 1, 0. Então, esse determinante aqui, ó, é o determinante dessa matriz que sobrou quando você tirou a linha e quando você tirou a coluna aqui. Pô, beleza. Então, vamos lá. Menos 1 elevado a 1 mais 1, 1 mais 1 vai dar 2. Então, menos 1 elevado a 2, você chega aqui, ó, nesse 1. Pô, beleza. Vezes 7. De onde saiu esse 7? Justamente, 7 é o determinante dessa matriz aqui, ó. Tá? Calculando o determinante dessa matriz aqui, você tem 7. Pega aí um papel e faz aí esse determinante 3 por 3, bem facinho. Copia essa linha, copia essa coluna aqui e multiplica as diagonais, faz a regra de Sarri. Então, você termina aqui com 1 vezes 7. Então, o cofator do elemento 1, 1, ele vale 7. Pô, ok. Continuando. Agora, 0 vezes o cofator 1, 2. Aqui eu não preciso calcular. Então, menos 2 vezes o cofator 1, 3. Esse cofator 1, 3, eu preciso calcular lá, ó. Então, vamos lá. Como é que calcula esse cofator 1, 3? Ah, beleza aqui, ó. Primeira linha, terceira coluna. É o que eu vou tirar. O elemento 1, 3, eu vou tirar a linha e vou tirar a coluna dele. Ok. Olha só a matriz que sobra. 0, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 0. É essa matriz aqui, ó.
Tá? Então, segue lá na ideia do cofator. Menos 1 elevado a 1 mais 3, tá? 1 mais 3 é essa soma aqui, linha, coluna, beleza? Vezes o determinante da matriz que sobra. Ok, a matriz que sobra, já mostrei aqui, ó, da onde vem ela. Então, menos 1 elevado a 1 mais 3, 1 mais 3 vai dar 4. Menos 1 elevado a 4 dá 1. Tá aqui, beleza. E o determinante dessa matriz aqui, que você vai escrever num papel aí, vai fazer do jeito que você quiser, o determinante dessa matriz vale 4. Então, quando você multiplica 1 por 4, o cofator 1, 3, 1 vezes 4 dá 4. Então, eu calculei os dois cofatores que eu preciso. Você fala, mas Éder, por que você não vai calcular aqui o 1, 4? Ué, porque ele está multiplicado por zero. Tá? Eu não preciso calcular esses cofatores quando o termo é zero. Por isso que o teorema de Laplace é interessante você pegar a fileira que tem mais zeros. Vai diminuir o trabalho que você tem para calcular esse determinante. Né? Então, basta você finalizar. Você tem ali que o cofator 1 vale 7, o cofator 1, 3 vale 4. Então, você joga lá naquele esquema que você começou o exercício. 2 vezes o cofator 1 é 2 vezes 7. 0 vezes o cofator 1, 2, mantém, vai ficar 0. Menos 2 vezes o cofator 1, 3. Esse cofator 1, 3 vale 4. E 0 vezes o cofator 1, 4. Resolvendo essa equação, 2 vezes 7, 14. 0 vezes esse cofator vai dar 0. Menos 2 vezes 4 vai dar esse menos 8. E 0 vezes esse cofator 1, 4 vai dar 0. Ou seja, você fica com 14 menos 8. E isso dá 6. Quer dizer que esse determinante, o determinante dessa matriz aí, vale 6. Beleza? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Ó. Calcule o determinante de... Se você quiser tentar calcular, pausa o vídeo aí e tenta calcular ele aí por si só. Claramente, a maneira mais simples de calcular esse determinante é você escolhendo esta coluna. Tem 3 zeros. Pô, tem 3 zeros. Então, eu não vou precisar calcular quase nenhum cofator. Só esse cofator aqui, ó, o cofator do menos 2. Pô, legal. Então, vamos lá como é que fica. Escolhendo esta coluna aqui, ó, você vai ter 0 vezes o cofator, 1, 2. Depois, menos 2 vezes o cofator, 2, 2. Depois, 0 vezes o cofator, 3, 2. E depois, 0 vezes o cofator 4, 2. Acho que pulei algum? Não sei se pulei. Repara que eu só preciso calcular agora esse cofator aqui, ó. Cofator 2, 2. Pô, o restante está todo mundo multiplicado por zero, então não preciso. Só preciso calcular esse camarada aqui, ó, cofator 2, 2. Vamos lá calcular ele, então. Tira a linha, tira a coluna. Tirou a linha, tirou a coluna. Olha a matriz que sobra. 1, 2, 0. 6 menos 1, 4. Menos 5, 3, 2. Sobrou essa matriz. Pô, beleza. Taca na fórmula do cofator. Menos 1 elevado a linha mais coluna. Tá ali. 2 mais 2. Vezes o determinante da matriz que sobra. Esse determinante da matriz que sobra tem um nome. Ele chama menor complementar. Tá? Para que isso serve? Só para ter nome. Ele é o menor complementar. Então, taca-lhe pau. Como que você calcula esse determinante? Vamos relembrar aqui, ó, só para calcular esse determinante rapidinho, para não falar que a gente não fez nenhum nessa aula. Tem aqui a matriz, 1, 2, 0, menos 6, 1, 4, menos 5, 3, 2, está ela aqui. Você copia essa linha, essa coluna, copia essa coluna, está aqui, ó, copiou as duas colunas, e multiplica as diagonais. Multiplica as diagonais. Multiplicou aqui, deu menos 2, multiplicou aqui, deu menos 40, multiplicou aqui, deu 0. Multiplicou aqui, deu 0. Aí, aqui, eu já coloquei o inverso do sinal direto. O oposto, né, no caso. 1 vezes 4, 4. Vezes 3, 12. Então, esse resultado aqui eu já coloquei como menos 12. Tá? Uma maneira de fazer mais rápido isso daqui. Lembra que na diagonal secundária, a gente inverte o sinal do resultado que deu aqui. Então, o resultado aqui deu 12, né? Eu pego o menos 12. Aqui a mesma coisa, deu 24, eu pego o menos 24.
E para calcular esse determinante aqui, é uma matriz 3 por 3, é só você somar tudo isso. Somar todas essas diagonais que a gente calculou aqui. Então, somou tudo aqui, você chega no menos 78. Pô, então eu troco tudo isso daqui por menos 78. Olha lá. Menos 1 elevado a 4 dá 1, vezes esse determinante. Esse determinante é 78, menos 78. Então, 1 vezes menos o 78 vai dar menos 78. Então, para finalizar, essa multiplicação aqui dá zero. Menos 2 vezes o cofator que a gente calculou, ele vale menos 78. Coloca lá, menos 2 vezes o menos 78. Zero vezes esse cofator, zero vezes esse cofator, vai dar 2 zeros. Zero aqui e zero aqui. Então, somou tudo, você chegou ali no 156. Tá, minha gente? Então, vou deixar aqui dois determinantes para você tentar calcular. Tá? A resposta já está aqui. Um é 24, o outro é 65. Lembra de escolher a fileira que contém mais zeros, tá? Por que você vai escolher a fileira que contém mais zeros? Para eliminar as contas que você tem que fazer, para diminuir a quantidade de conta que você tem que fazer. Ok? Vamos dar uma recapitulada rapidinho? Ó, escolhe a fileira que você vai trabalhar. Escolhi a fileira aqui, ó, tem 3 zeros. Ah, se eu quisesse fazer aqui, ó, dava o mesmo resultado, sem problema nenhum. Um número vezes o cofator, um número vezes o cofator, um número vezes o cofator, um número vezes o cofator. São todos esses números aqui, ó. Calcula o cofator, tira a linha, tira a coluna, olha a matriz que sobra. Então, menos 1, linha mais coluna, vezes o determinante da matriz que sobra. Calcula a matriz que sobra da maneira que você achar melhor, tá? Da maneira que você achar melhor. Às vezes você precisa fazer um Laplace dentro de um Laplace. Então, acontece. Depois, finaliza o exercício. Finaliza colocando lá o valor de cada um dos cofatores e soma tudo. Ok, galera? Um abraço, bons estudos.